Bom dia, tudo bem? Na nossa reflexão de hoje, nós vamos ver as armadilhas que Satanás tem contra o homem, né? Nós podemos dizer que na história da humanidade sempre houve um conflito contínuo com os poderes espirituais do mal. No conflito espiritual, eles clara e diretamente não cessam de expor os dispositivos do maligno, né? A guerra espiritual nos chama a ser vigilantes, porque o principal meio de Satanás para destruir a nossa relação com Deus é através do engano sutil. Satanás é ardiloso, Satanás é muito inteligente. Nós podemos ver que a tradição, né, fala de Satanás um ser assim nefasto, né? Aquele diabo com aqueles chifres, aquele tridente nas mãos, como se ele fosse e a aparência feia, né? E na verdade, o Satanás não se mostra dessa forma. Ele é enganoso, ele é sutil, ele é ardiloso, né? E ele usa de vários métodos para nos enganar, né? Um dos métodos são os pecadinhos, né? São os pecadinhos, os pecados menores, aqueles que aparentemente são pecadinhos, são coisas que não nos chamam atenção, fazem quase que parte do nosso dia a dia. Eles vão minando, acabando, destruindo com o nosso temor a Deus e destruindo aos poucos, né, a aversão que nós temos ao pecado. Nós deixamos de tomar conta dessas aparentemente coisas pequenas, coisas que não tem nada a ver. Não, isso não tem nada a ver. Isso estão fazendo um estardalhaço em cima disso, não tem nada a ver, né? Essa é uma das artimanhas de Satanás. Também o outro ardil que Satanás faz contra os homens, né? É que ele é persistente e ele insta o homem a um pecado específico. E nós podemos trazer de forma muito clara dois fatos da palavra de Deus. Judas Iscariotes, né, através de um pecado específico da ambição, em que o levou, né, a destruir, a ser contra, né, o Filho de Deus. E nós podemos ver também Dalila, que ela usou o pecado específico da sedução para poder vencer, né, as barreiras para Sansão, que ela pôde enganar a Sansão, né, através de um pecado específico da sedução. Temos muitos outros na palavra, expostos, né, na palavra de Deus. O outro é que Satanás faz uma retirada estratégica por um tempo para nos tirar da nossa posição fortificada. Ele recua, aparentemente ele foi vencido, né? E ele permite uma vitória momentânea para encher o nosso coração, inchar o nosso coração com orgulho, como se nós fôssemos o cara, nós fôssemos vencedores. E aí ele vem, pega-nos no nosso orgulho, nessa estratégia que ele impõe diante de nós e nos derruba. E ele vem e passa por cima de nós. Então nós temos que viver como soldados no campo de batalha. Temos que estar atentos em todo o tempo. Temos que vigiar e orar, a palavra de Deus nos fala, né? O outro é que Satanás, ele veste o mal com falsas aparências. É aquilo que eu falei anteriormente, não tem nada a ver, né? Ele tenta colorir o pecado com cores da virtude,
para que a ganância pareça precaução. Devemos amar as verdades bíblicas sem dar espaços para os valores desse mundo. As verdades contidas na palavra de Deus, as verdades bíblicas, os valores bíblicos, eles são inegociáveis. Eles são inegociáveis. Nós temos um exemplo disso com Daniel. Daniel foi oferecido a ele manjares, foi oferecido a ele que obedecesse ao rei e prestasse culto ao Deus do rei. Mas ele não abriu mão da sua posição. Para ele, os valores de Deus eram inegociáveis, mesmo diante da morte. E ele foi julgado no meio dos leões, né, que é para ser devorado pelos leões, e ele não foi, mas ele preferiu ir, porque para Daniel, e acho que para todo servo de Deus, os valores de Deus, as verdades de Deus, elas são valores inegociáveis, né? Outra artimanha que Satanás usa contra nós é que anjos caídos exaltam novas revelações, milagres extraordinários, coisas maravilhosas, mas ao mesmo tempo colocam sutilmente as escrituras e os ministros que expõem com fidelidade a palavra de Deus como algo menor, como algo menos espiritual. Não, a palavra tem que ser de amor, temos que pregar o amor, porque Deus é amor. Não, temos que pregar a verdade. Se eu tenho uma visão minha própria, porque se ao ouvir a palavra de Deus, seja ela pregada, cantada, representada, mas se ela não me confrontar com o meu pecado, se ela não me confrontar com aquilo que está em mim, se eu não for confrontado com o meu erro, tem alguma coisa errada. Essa palavra, ela não provém de Deus. Ou eu estou imune à ação do Espírito Santo de Deus. Então, essa palavra, essas pequenas coisas, não devo me mover pelos grandes milagres, pelos grandes homens. Eu não tenho que olhar para o pregador como alguém importante, eu não tenho que estar olhando para homens. Eu tenho que estar olhando para a palavra de Deus, eu tenho que estar com os olhos voltados para os céus, para o Deus que eu sirvo. Novas revelações apelam para o orgulho das pessoas, fazendo-as pensar que estão mais próximas de Deus do que as outras. Eu falo sempre que eu sou o maior pecador. Eu não sou melhor do que ninguém, pelo contrário, eu sou pior do que o não crente. Eu sou muito pior porque eu conheço a verdade, eu conheço a palavra de Deus, eu tenho intimidade com Deus e continuo pecando, eu continuo errando. Eu sou muito pior do que aquele que está fora da igreja, eu sou muito pior daquele que não conhece a Deus, porque eu conheço a Deus e continuo errando, eu continuo entristecendo o meu Deus. A outra forma que Satanás usa para nos atingir é que o diabo encoraja a lutar de maneira supersticiosa e não com a palavra. Nos faz crer em unções, orações especiais, orações por grandes homens. Às vezes eu vejo muito aqui na minha cidade, muitos carros com a Bíblia aberta em cima do painel de instrumentos do carro. Aquilo ali foi como um amuleto. A palavra de Deus não é amuleto.
A palavra de Deus é a palavra de Deus. Ela não é amuleto. E muitos estão usando a palavra de Deus como amuleto. Então, nós temos que ficar atentos a essas sutilezas de Satanás. Temos que estar atento a todas as armadilhas. Nós temos que buscar enfrentar a Satanás. Mas nós não. Porque a palavra de Deus nos diz: sujeitai-vos a Deus, enfrentai o diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus. Então nós temos que nos sujeitar ao Senhor, porque o diabo, aí sim, ele fugirá de nós. Porque nós não temos forças para enfrentá-lo, mas o Senhor tem. É o Senhor quem tem. Nós podemos ser instrumentos de Deus para enfrentar a Satanás, mas quem enfrenta Satanás de verdade é o nosso Deus. Nós temos que ter como exemplo Jesus. Jesus, quando foi levado lá para o monte, lá para cima do monte, Satanás esteve ali e tentou. E qual a resposta de Jesus para Satanás? A cada sutileza de Satanás, Jesus respondia: mas está escrito. Jesus enfrentou a Satanás, o Filho de Deus enfrentou a Satanás com as Escrituras Sagradas, com a palavra de Deus, porque aí ele venceu a Satanás. Nós temos vivido dias complicados, dias difíceis, mas nós temos que seguir as orientações de Paulo. Nós temos que temos que estar preparados para enfrentar essa batalha com toda a armadura de Deus. Com toda a armadura de Deus, nós estaremos preparados, estaremos bem firmes para enfrentarmos a Satanás. Porque quem vai enfrentar Satanás é o Senhor nosso Deus, porque nós não temos condições para isso. Satanás é ardiloso, Satanás é sutil e muitas vezes ele nos engana. Mas ele só não nos enganará se nós nos prostrarmos diante do Senhor, se nós colocarmos a nossa vida diante do Senhor e buscarmos ao Senhor para enfrentar as sutilezas do inimigo das nossas almas. Que Deus nos abençoe, nos faça refletir sobre isso, nos abençoe e nos faça vencedores, porque assim é que Deus espera que nós estejamos. Deus nos abençoe. Amém.